Saiam daqui e nunca mais voltem, gritou o tio milionário, Paulo, aos seus sobrinhos órfãos. Anos mais tarde, ele fica sem palavras ao vê-los chegar numa limusina. O aroma da lasanha recém-assada impregnava cada canto da casa dos Rebelo. Sofia, de pé nas pontas dos pés numa cadeira da cozinha, os seus caracóis dourados a saltitar, observava a mãe a retirar cuidadosamente a travessa fumegante do forno. Tomás, o seu irmão gêmeo, já estava estrategicamente posicionado ao lado da mesa, os seus olhos verdes a brilhar de antecipação. Primeiro, lavem essas mãos, seus pequenotes, sorriu Helena Rebelo, ajustando o seu avental florido. As crianças correram em direção à casa de banho, as suas gargalhadas a ecoar pelos corredores da casa. O último a chegar é um ovo podre, gritou Tomás, passando a correr pela irmã. Não vale, tu começaste primeiro, protestou Sofia, apressando os seus pequenos passos. Jaime Rebelo observava a cena da sala de estar, baixando o jornal com um sorriso. Aos 5 anos, os gêmeos eram um turbilhão de energia e alegria, transformando cada momento numa nova aventura. À mesa, Sofia falava animadamente sobre a casa na árvore que ela e Tomás planeavam construir, gesticulando com tanto entusiasmo que quase derrubou o seu sumo. Tomás intervinha ocasionalmente para adicionar detalhes cruciais, como uma ponte levadiça e um telescópio para observar extraterrestres. E podemos pintá-la de roxo e verde? Perguntou Sofia, os seus grandes olhos a brilhar de esperança. Que tal começarmos o projeto no próximo fim de semana? Jaime piscou o olho a Helena, que acenou em concordância. Mas, por agora, começou Helena, trocando um olhar cúmplice com o marido. O vosso pai e eu temos uma surpresa para partilhar. As crianças pararam instantaneamente de comer, os garfos suspensos no ar. A tia Sara vai ficar convosco esta noite, porque Jaime fez uma pausa dramática. A vossa mãe e eu vamos celebrar o nosso aniversário de casamento. Tia Sara, exclamaram os gêmeos em uníssono. A sua babysitter favorita trazia sempre jogos novos e conhecia as melhores histórias para adormecer. Mais tarde, enquanto Helena aplicava um toque final de batom, os gêmeos aninhavam-se no sofá com Sara, já de pijama, prontos para a hora da história. Não se preocupem, voltaremos antes que se apercebam. Helena beijou cada um deles na testa, o seu perfume suave, deixando um rasto reconfortante. Portem-se bem, vocês os dois. Jaime afagou o cabelo dos filhos e não enlouqueçam a tia Sara. A porta fechou-se ao som das gargalhadas das crianças. Lá fora, nuvens escuras começavam a acumular-se no horizonte. Sara estava a meio de uma história particularmente emocionante sobre um dragão que colecionava meias coloridas quando as primeiras gotas de chuva começaram a bater nas janelas. O vento uivava lá fora, fazendo as árvores dançar freneticamente. Tia Sara, sussurrou Sofia, agarrando com mais força o seu coelho de peluche. A mãe e o pai já deviam ter voltado, não é? Tomás fingiu não estar preocupado, mas os seus olhos nunca deixaram a janela. O relógio marcava 23h15. A campainha tocou às 23h47. Não era o toque alegre e familiar que conheciam. Era curto, abrupto, oficial. Sara abriu a porta e encontrou 2 polícias encharcados pela chuva. As suas expressões solenes fizeram-lhe o coração apertar. As crianças, que deviam estar a dormir, mas que se escondiam no cimo das escadas, observavam em silêncio. Senhora, precisamos de falar sobre Jaime e Helena Rebelo. O resto da noite tornou-se uma mistura turva de vozes baixas, telefonemas e lágrimas silenciosas. Palavras como hidroplanagem, colisão frontal e instantânea flutuavam no ar como fantasmas cruéis. Na manhã seguinte, a avó Marta chegou com os olhos vermelhos e inchados. Abraçou os netos com tanta força que quase doeu, mas nenhum se queixou. De alguma forma, sabiam que precisavam daquele abraço tanto quanto ela. Onde está a mãe? Perguntou Sofia pela 10ª vez, a sua voz pequena e assustada. Por que é que ela e o pai ainda não voltaram? Marta sentou-se no sofá, puxando os dois para mais perto.
Como poderia explicar o inexplicável? Como se diz a duas crianças de 5 anos que os seus pais nunca mais voltariam para casa. 3 dias depois, o céu estava impossivelmente azul para um dia tão escuro. Sofia usava um vestido preto novo que lhe picava no colarinho. Tomás não parava de desapertar o laço que a avó insistia que ele usasse. Observavam, confusos, uma multidão de adultos a chorar à volta de 2 caixas de madeira brilhantes. Por que é que a mãe e o pai estão a dormir naquelas caixas? Perguntou Tomás a Sara, que lhe segurava as mãozinhas. Quando é que eles vão acordar? Sofia apertou o seu coelho de peluche contra o peito, lembrando-se do cheiro da mãe naquela noite de tempestade. Não compreendia por que todos estavam tão tristes, ou por que as pessoas continuavam a dizer o quanto lamentavam, ou por que a sua avó não conseguia parar de chorar. Mas algo dentro dela, algo ainda demasiado jovem para compreender totalmente, sabia que nada voltaria a ser o mesmo. Que a casa na árvore roxa e verde nunca seria construída. Que as histórias de dragões que colecionavam meias teriam um sabor diferente a partir de agora. Quando a primeira pá de terra caiu sobre as caixas, o som surdo ecoou como um trovão distante. Sofia e Tomás deram as mãos, um gesto instintivo que se tornaria o seu porto seguro nos anos seguintes. Naquela noite, pela primeira vez, dormiram na mesma cama, como costumavam fazer durante as trovoadas. Mas agora não havia mãe para os ver, nem pai para afastar os monstros imaginários. Havia apenas silêncio, escuridão e 2 pequenos corações a bater em sincronia, a tentar dar sentido a um mundo que de repente parecia demasiado grande. Paulo Moreira olhava para Lisboa através das paredes de vidro do seu escritório na penthouse da Avenida da Liberdade. Embaixo, a cidade pulsava com o seu ritmo frenético habitual, alheia ao peso do telefone ainda na sua mão. A voz da assistente social ainda ecoava nos seus ouvidos. Lamento informar, Sr. Moreira, mas a sua irmã Helena e o marido... A sua irmã Helena, morta. O copo de uísque de 12 anos tremeu ligeiramente na sua mão, os cubos de gelo a tilintar contra o cristal. A última vez que vira Helena fora há 5 anos, no funeral dos pais. Mal se tinham falado nesse dia. Sr. Moreira, Jéssica, a sua assistente executiva, interrompeu os seus pensamentos. O conselho de administração está à espera para a reunião das 14 horas. Cancele tudo, respondeu ele, com os olhos ainda fixos na cidade, e prepare o jato privado. Preciso de ir para o porto hoje. O reflexo na janela mostrou Jéssica a hesitar, provavelmente a recalcular a sua agenda meticulosamente organizada na sua mente. Ela sabia que Paulo Moreira nunca cancelava reuniões. Nunca. Aconteceu alguma coisa, senhor? Paulo fechou os olhos, memórias involuntárias a inundá-lo. Há 15 anos. Não podes estar a falar a sério, Helena. Paulo atravessou a sala de estar dos pais, a sua voz alterada de frustração. Desistir do curso de Direito no último ano por um professor de História? Helena, os seus olhos verdes a brilhar de determinação, enfrentou o irmão mais velho. O teu problema, Paulo, é achares que o dinheiro é a única coisa que importa na vida. Não, o meu problema é ter uma irmã que está a deitar o futuro fora. A mãe e o pai construíram tudo isto para nós, e tu. Construíram para ti, Paulo. Tu é que sempre quiseste o Império Moreira. Eu só quero ser feliz. Feliz? Riu ele amargamente. Quanto tempo vai durar essa felicidade quando estiveres a viver num apartamento minúsculo a contar tostões? Helena pegou na sua mala, lágrimas de raiva a deslizar pelo seu rosto. Pelo menos não vou morrer sozinho numa penthouse de luxo. Foram as últimas palavras que ela lhe dirigiu por escolha própria. Presente. O jato privado voava em direção ao porto enquanto Paulo revia os documentos que o seu advogado preparara à pressa. Um testamento, certidões de óbito e a custódia das crianças. As crianças. Mal sabia os seus nomes. Sofia e Tomás, gêmeos de 5 anos. A sua sobrinha e sobrinho que ele nunca conhecera. Tem de haver outra opção, murmurou para si mesmo, desapertando a sua gravata italiana, feita à medida.
Mas não havia. A assistente social fora clara. Ele era o único parente vivo. A alternativa era o sistema de acolhimento. O seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Margarida, a sua governanta há 2 décadas. Os quartos estão prontos, Sr. Moreira. Retirei todos os objetos frágeis e valiosos do primeiro andar, como solicitado. Paulo quase sorriu. Sempre eficiente, Margarida já estaria provavelmente a reorganizar toda a mansão para a chegada de 2 crianças de 5 anos. Crianças na sua casa imaculada, com móveis de design, obras de arte originais e silêncio, tanto silêncio. O carro deixou-o em frente ao edifício da Segurança Social. O edifício era cinzento e sem graça, tão diferente dos arranha-céus de aço e vidro a que estava habituado. Lá dentro, o ar-condicionado lutava contra o calor do verão. Sr. Moreira, uma mulher de meia idade, de cabelo grisalho e ar bondoso, cumprimentou-o. Sou a Susana Parker. Falamos ao telefone. Por favor, siga-me. Ela conduziu-o por um corredor com paredes adornadas com desenhos de crianças até uma pequena sala de espera. Através de uma janela de vidro, ele viu-os pela primeira vez. Eram tão pequenos, tão pequenos. A menina, Sofia, agarrava um coelho de peluche gasto, os seus caracóis dourados idênticos aos de Helena na mesma idade. O rapaz tentava parecer sério, mas os seus lábios tremiam ligeiramente. Ambos tinham os olhos verdes da mãe. Senhor Moreira, começou Susana gentilmente, compreendo que isto seja inesperado para todos. As crianças estão assustadas e confusas. Perderam tudo numa noite. Paulo ajustou os punhos da camisa, um gesto de ansiedade que não fazia há anos. Senhora Parker, preciso de ser honesto. Não sei nada sobre crianças. A minha vida é complicada, reuniões, viagens, obrigações. E, no entanto, está aqui, observou ela. Porque sou a única opção deles, respondeu ele, mais rudemente do que pretendia. Susana ofereceu um sorriso triste. Não, Sr. Moreira. Está aqui porque, apesar de tudo, não conseguiu suportar a ideia da sua sobrinha e sobrinho no sistema de acolhimento. Isso diz algo sobre si, não diz? Antes que ele pudesse responder, a porta abriu-se e as crianças entraram, guiadas por outra assistente social. De perto, a semelhança com Helena era ainda mais dolorosa. Sofia, Tomás, disse Susana suavemente. Este é o vosso tio Paulo, o irmão da vossa mãe. Os gêmeos olharam para ele com uma mistura de curiosidade e medo. Paulo percebeu que estivera a suster a respiração. Olá, disse Tomás primeiro, a sua pequena voz firme. Sofia apenas agarrou o seu coelho com mais força, escondendo parcialmente o rosto atrás dele. Paulo agachou-se ao nível deles, sem se importar com o vinco que faria nas suas calças italianas. Olá, disse ele, surpreendido com a gentileza da sua própria voz. Lamento muito o que aconteceu aos vossos pais. As palavras soaram inadequadas, insuficientes. Como se consolam crianças que perderam tudo? Como se substituem pais que mal se conheciam? Tens uma casa grande? Perguntou Tomás de repente. A pergunta apanhou Paulo de surpresa. Sim, é bastante grande. Tem um jardim? A voz de Sofia era pouco mais que um sussurro. Sim, um jardim muito grande. E também tem uma piscina. O senhor Coelhinho pode vir? Ela levantou o brinquedo de peluche gasto. Paulo sentiu um aperto no peito. Claro que pode. Ele é muito bem-vindo. Enquanto assinava a pilha aparentemente interminável de documentos, Paulo observava os gêmeos pela janela do escritório. Estavam sentados juntos num pequeno sofá, Tomás a sussurrar algo à irmã, que a fez dar um sorriso tímido. Uma última assinatura. Susana deslizou outro papel na sua direção. É oficial. É agora o tutor legal de Sofia e Tomás Rebelo. Paulo assinou, sentindo o peso daquela caneta mais do que qualquer contrato multimilionário que já assinara. Sr. Moreira chamou Susana quando ele estava a sair pela porta. São crianças incríveis. Inteligentes, gentis, dedicados um ao outro. Só precisam de tempo e amor. Amor. Paulo não tinha a certeza se lembrava do que era isso. Mas ao ver os gêmeos levantarem-se, de mãos dadas,
prontos para o seguir para uma nova vida, algo dentro dele, algo que estivera adormecido por muito tempo, começou a despertar. A caminho do aeroporto, o seu telefone zumbia incessantemente com e-mails urgentes e mensagens não respondidas. Pela primeira vez em anos, Paulo Moreira, CEO da Moreira Enterprises, ignorou-os completamente. Estava demasiado ocupado a observar pelo espelho retrovisor 2 pequenos rostos a contemplar a cidade que passava, carregando o peso de um mundo que se desmoronara, mas também, talvez, uma tênue esperança de que algo novo pudesse começar. O portão de ferro forjado abriu-se silenciosamente, revelando uma entrada ladeada por árvores. Sofia e Tomás encostaram os rostos à janela do carro, com os olhos arregalados ao ver a mansão que se erguia à sua frente. 3 andares de pedra clara, com janelas enormes, imponente e intimidante contra o céu do crepúsculo. "Bem-vindos à vossa nova casa", anunciou Paulo, a sua voz soando estranhamente formal até para os seus próprios ouvidos. Margarida esperava-os à entrada, as mãos cruzadas sobre o seu avental imaculado. Atrás dela, uma fila de empregados domésticos, alinhados como soldados. O cozinheiro, 2 empregadas, o motorista, o jardineiro. "As crianças devem estar cansadas da viagem", observou Margarida, notando os olhares ansiosos dos gêmeos. "Preparei chocolate quente e bolachas nos seus quartos." "Excelente", respondeu Paulo, já a verificar o telemóvel. "Mostre-lhes os quartos e, bem, tudo o que precisarem. Tenho umas chamadas importantes para fazer no escritório." Sofia agarrou a mão de Tomás enquanto começavam a subir a escadaria de mármore, os seus passos a ecoar no vasto hall de entrada. As paredes estavam adornadas com pinturas em molduras douradas, que pareciam observá-los com olhos severos. "Os vossos quartos estão ligados por uma porta", explicou Margarida, abrindo uma porta branca com detalhes dourados. "Sofia, este é o teu." O quarto era grande o suficiente para caber o seu antigo quarto 3 vezes. As paredes eram de um rosa pálido. A cama tinha um dossel de seda e uma casa de bonecas do tamanho de uma mesa de jantar estava num canto. "E este é o teu, Tomás." Margarida abriu a porta adjacente, revelando um quarto em tons de azul, com uma secretária antiga, um telescópio junto à janela e uma estante cheia de livros. Podemos dormir no mesmo quarto?" perguntou Sofia com uma vozinha, ainda a segurar o seu coelho de peluche. Margarida hesitou. "Bem, cada um de vocês tem o seu próprio quarto agora. Não é melhor assim?" "Por favor", insistiu Tomás, "só por esta noite." "Está bem", suspirou Margarida, "só por esta noite." Mais tarde, depois de as crianças finalmente adormecerem juntas na cama de Sofia, Paulo subiu para as ver. Parou à porta, observando os seus rostos adormecidos. Havia algo de vulnerável naquela cena que o fez sentir-se desconfortável, como se estivesse a invadir um momento privado. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. Paulo saía cedo para o escritório, antes mesmo de as crianças acordarem. Margarida supervisionava o pequeno almoço. Aulas particulares estavam agendadas para começar na semana seguinte, e a casa funcionava como uma máquina bem oleada. Mas à noite, quando o silêncio se instalava na mansão, ouviam-se soluços abafados através das paredes. Todas as manhãs, Margarida encontrava os gêmeos a dormir juntos, não importava em que quarto começassem. Ao 3º dia, Paulo tentou jantar com eles. "Então, como foi o vosso dia?" perguntou ele, o seu garfo a espetar o salmão grelhado. "Bem", respondeu Tomás automaticamente. Sofia apenas empurrava as suas ervilhas. "Gostaram dos brinquedos novos?" Outro bem murmurado. O silêncio instalou-se sobre a mesa de jantar antiga, demasiado grande para apenas 3 pessoas. Paulo verificou o relógio 5 vezes antes da sobremesa. Na manhã seguinte, deixou um iPad novo em cada quarto antes de ir para o trabalho. Naquela noite, encontrou ambos os dispositivos intocados. No sábado, Paulo não tinha desculpa para escapar para o escritório. Vagueava pela casa como um fantasma, encontrando ocasionalmente o seu sobrinho e sobrinha, que pareciam igualmente perdidos nos imensos corredores.
Foi Sofia quem encontrou a fotografia. Estava a explorar um quarto no segundo andar, aquele com um piano coberto por um lençol branco, quando notou uma fotografia emoldurada na lareira. Nela, uma adolescente sorria enquanto abraçava um rapaz com uma expressão séria. Os seus caracóis eram os mesmos dourados que Sofia via no espelho. Tio Paulo, chamou ela, a sua voz a ecoar na sala vazia. Esta é a mãe? Paulo, que passava no corredor, gelou. Aproximou-se lentamente, como se a fotografia pudesse morder. Sim, respondeu ele após um longo momento. Ela tinha 16 anos aqui. Era o aniversário dela. Ela está a rir, observou Sofia, os seus dedos a tocar suavemente o vidro. Sim, ela... Paulo pigarreou. Tinham-lhe acabado de dar uma guitarra. Ela estava determinada a aprender a tocar. Ela aprendeu? Um fantasma de um sorriso cruzou os lábios de Paulo. Não, ela era péssima. Mas continuou a tentar durante meses, a tocar os mesmos 3 acordes errados. Como aquela canção que o Tomás tenta tocar na sua flauta da escola, comentou Sofia, e pela primeira vez desde que chegaram, Paulo viu-a sorrir. Tomás, que estivera a ouvir à porta, entrou na sala. Eu não toco mal, só toco de forma diferente. Sim, tocas, riu Sofia. Parece um pato a engasgar-se. Não parece nada. Parece sim. Paulo observou a troca entre os irmãos, sentindo algo no peito a desapertar-se ligeiramente. Havia aqui um piano? Perguntou Tomás de repente, notando o instrumento coberto. Sim, respondeu Paulo. A tua mãe costumava ter aulas. Ela era muito melhor ao piano do que à guitarra. Podemos vê-lo? Paulo hesitou, depois caminhou até ao piano. A cobertura branca deslizou como um fantasma a ser banido, revelando o mogno polido por baixo. Sofia aproximou-se cautelosamente, pressionando uma única tecla. A nota solitária ecoou na sala. A sua peça favorita era Clair de Lune, disse Paulo, surpreendendo-se a si mesmo. Ela tocava sempre que estava nervosa ou triste. As crianças olharam para ele com uma curiosidade renovada, como se o estivessem a ver verdadeiramente, pela primeira vez. O que mais fazia a mãe? Perguntou Tomás, sentando-se no banco do piano. Paulo sentou-se também, deixando Sofia espremer-se entre eles. Bem, começou ele. Quando ela tinha a vossa idade, costumava esconder-se na biblioteca para ler. Tinha um canto secreto atrás de uma estante. Há uma biblioteca? Os olhos de Tomás iluminaram-se. Podes mostrar-nos? Acrescentou Sofia. Paulo olhou automaticamente para o relógio, depois parou. Claro, por que não? Passaram a tarde a explorar a biblioteca. Paulo mostrou-lhes o esconderijo secreto de Helena, agora demasiado pequeno para adultos, mas perfeito para 2 crianças de 5 anos. Encontraram livros com as suas notas nas margens, um diário antigo, que Paulo discretamente pôs de lado para ler mais tarde, e até um desenho desbotado que ela fizera na parede, atrás da prateleira. Quando Margarida os chamou para jantar, encontrou os 3 sentados no chão da biblioteca, rodeados de livros poeirentos e fotografias antigas, com Paulo a recontar a vez em que Helena tentou iniciar um clube de detetives secretos e acabou por descobrir que o jardineiro estava a roubar peras do pomar. Naquela noite, pela primeira vez, Sofia e Tomás dormiram nos seus próprios quartos separados. E pela primeira vez, desde que chegaram, Paulo não ouviu soluços abafados através das paredes. Antes de se retirar para dormir, parou na sala do piano. A fotografia ainda estava na lareira. Helena, para sempre com 16 anos, ia sorrir. Desculpa, sussurrou ele à sua imagem. Por tudo. Então, num impulso súbito, descobriu novamente o piano e pressionou uma tecla. A nota ecoou pela mansão silenciosa, que já não parecia tão fria. As teclas do portátil de Paulo ecoavam na biblioteca como tiros abafados. 3 relatórios atrasados, 2 videoconferências perdidas e agora isto. Risos e gritos vindos do corredor a perturbar a sua concentração pela 5ª vez naquela hora. Margarida! Chamou ele, esfregando as têmporas. Margarida! Mas não foi Margarida quem respondeu. Um baque surdo, seguido de risadas infantis, reverberou pela casa, e Paulo sentiu a sua irritação crescer
como uma onda. As últimas 2 semanas tinham sido um teste constante à sua paciência. Brinquedos espalhados nos corredores outrora impecáveis, dedadas a manchar as janelas francesas. Barulho, tanto barulho. Na noite anterior, encontrara pegadas de lama no tapete persa do século XIX. Naquela manhã, Tomás derramara sumo de laranja em documentos importantes. E agora? Apanha, Tomás! Não se pode correr dentro de casa. Paulo fechou o portátil com força. O seu último refúgio de paz, a biblioteca, estava arruinado. No corredor, Sofia e Tomás brincavam à apanhada, as suas gargalhadas a ecoar como fantasmas alegres numa casa que outrora prezava o silêncio. Crianças. A sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Não falamos sobre não correr cá dentro? Eles pararam abruptamente, Sofia quase a chocar contra o irmão. Desculpa, tio Paulo, murmurou Tomás, olhando para os próprios pés. Desculpa não resolve, começou Paulo, mas foi interrompido por um som que lhe gelou o sangue. O tilintar inconfundível de porcelana a partir-se. O tempo pareceu congelar. No pedestal junto à parede, onde antes estivera o vaso da dinastia Ming, que a sua mãe tanto estimava, havia agora apenas um espaço vazio. No chão, cacos azuis e brancos formavam uma constelação trágica no tapete persa. Foi um acidente, soluçou Sofia, as lágrimas já a escorrer pelo seu rosto. Estávamos só a brincar. Paulo sentiu algo dentro dele estalar, como uma barragem que finalmente cede. A frustração das últimas semanas explodiu. Um acidente? A sua voz elevou-se perigosamente. Derrubar um copo de água é um acidente. Isto, apontou para os cacos, isto é destruição. Aquela peça tinha 400 anos. Era uma herança de família. Tomás deu um passo à frente, posicionando-se parcialmente em frente da irmã. Podemos consertá-lo. Consertá-lo? Paulo soltou uma gargalhada sem humor. Vocês não conseguem consertar nada. Tudo o que fazem é destruir. Desde que chegaram, tem sido uma coisa atrás da outra. Esta casa era perfeita antes de vocês. Sofia chorava abertamente agora, agarrada ao braço do irmão. Os olhos de Tomás estavam a transbordar de lágrimas, mas ele manteve o queixo erguido, o seu olhar uma mistura de medo e desafio. Não aguento mais isto, continuou Paulo, a sua voz a ecoar pelos corredores. Por que é que simplesmente não desaparecem? Vão-se embora, nunca mais voltem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Paulo viu, como que em câmara lenta, o momento exato em que algo se partiu nos olhos das crianças, algo muito mais valioso do que qualquer vaso. Sofia foi a primeira a correr, Tomás logo atrás dela. O som dos seus passos na escada diminuiu até ser engolido pelo silêncio sepulcral da mansão. Paulo ficou ali, a respirar pesadamente, os fragmentos do vaso a seus pés a refletir a luz da tarde como lágrimas congeladas. Senhor, apareceu Margarida, o seu rosto habitualmente composto vincado de preocupação. Ouvi gritos. Limpe esta confusão, ordenou ele friamente, virando-se de volta para a biblioteca. Senhor Moreira, disse Margarida, o seu tom mais agudo do que ele alguma vez ouvira dela em 20 anos, são crianças. Crianças que perderam tudo. Paulo não respondeu. Trancou-se na biblioteca, tentando voltar ao trabalho, mas as palavras no ecrã dançavam sem sentido. O céu escureceu lentamente, nuvens pesadas prometendo chuva. O jantar foi servido, mas os lugares das crianças permaneceram vazios. Margarida informou que eles não saíam dos seus quartos. Talvez devesse, começou ela. Eles precisam de aprender, cortou a Paulo, embora também não tivesse tocado na comida do seu prato. À meia-noite, a tempestade rebentou. Paulo ainda estava no seu escritório, meio copo de uísque na sua secretária, quando Margarida irrompeu pela porta sem bater, algo que nunca fizera antes. Eles desapareceram. O que quer dizer com desapareceram? Fui levar-lhes chocolate quente. Os quartos deles estão vazios. As camas nem sequer foram usadas. E estendeu um pedaço de papel amachucado. Encontrei isto. A caligrafia infantil e irregular dizia apenas: já que nos queres embora,
Adeus. Paulo sentiu o chão desaparecer sob os seus pés. Lá fora, o trovão abalava as janelas da mansão e a chuva caía em lençóis densos. Já chamei a polícia, disse Margarida, torcendo o avental nas mãos. Estão a caminho. Paulo caminhou até a janela, olhando para a escuridão para além do vidro. Algures lá fora, 2 crianças de 5 anos vagueavam sozinhas numa tempestade, por causa dele. A voz de Helena ecoou na sua mente. Pelo menos não vou morrer sozinho numa penthouse de luxo. Não, ela morrera, deixando 2 filhos, a sua sobrinha e sobrinho, ao cuidado de um irmão que ela sabia ser demasiado frio, demasiado ocupado, demasiado preocupado com coisas que agora pareciam absurdamente insignificantes. Senhor, Margarida ainda estava à porta. O que devemos fazer? Paulo olhou para os cacos do vaso na sua secretária. Margarida tinha-os reunido cuidadosamente. Uma herança de família, dissera ele. Mas que família restava para preservar quaisquer heranças? Prepare o carro, ordenou, já a pegar no casaco e nos guarda-chuvas, muitos guarda-chuvas. Enquanto descia as escadas a correr, Paulo percebeu que, pela primeira vez desde que as crianças chegaram, não estava a pensar em reuniões perdidas, relatórios atrasados ou porcelanas partidas. Estava a pensar apenas em 2 pequenas figuras perdidas na noite, não carregando nada além de corações partidos e um coelho de peluche encharcado. E, finalmente, estava a sentir medo. Não o medo calculado dos negócios, mas o terror visceral e primal de perceber, tarde demais, que algumas coisas, uma vez partidas, não podem ser consertadas com todo o dinheiro do mundo. A chuva transformava as luzes da cidade em borrões coloridos, enquanto Sofia e Tomás caminhavam de mãos dadas pelo passeio escorregadio. O Sr. Coelhinho, agora encharcado, pendia frouxamente da mão livre de Sofia. Estou com frio, sussurrou Sofia, os dentes a bater. Tomás apertou a mão da irmã. Ali, apontou ele para uma paragem de autocarro com um telhado. Podemos esperar que a chuva pare. Encolhidos no banco de metal, os gêmeos observavam os carros passar, os seus faróis a refletir-se nas poças como pirilampos aquáticos. Nenhum mencionou a fome que lhes roía o estômago. Achas que ele vai sentir a nossa falta? Perguntou Sofia após um longo silêncio. Tomás não respondeu de imediato. Ele queria que nos fôssemos embora, disse ele finalmente. A noite arrastou-se lentamente. Quando a chuva finalmente abrandou, retomaram a sua caminhada sem rumo, guiados apenas pela necessidade de se manterem em movimento para afastar o frio. O parque apareceu como um oásis na paisagem urbana. No parque infantil vazio e encharcado pela chuva, encontraram um túnel de plástico, parte de uma estrutura de brincar, que oferecia algum abrigo. Venham cá, miúdos. Uma voz rouca assustou-os. Uma mulher idosa emergiu das sombras, carregando uma mochila gasta. O seu rosto enrugado tinha uma bondade que lhes lembrava vagamente a avó Marta. Vão apanhar uma pneumonia assim, disse ela, tirando um cobertor fino da sua mala. Chamem-me Rosa. Tenho um sítio um pouco mais seco debaixo da ponte. Tomás hesitou, colocando-se protetoramente à frente da irmã. A nossa mãe disse para não falarmos com estranhos. Rosa deu um sorriso triste. A tua mãe tem razão, mas aposto que ela também não gostaria que vocês congelassem num parque infantil. Tenho chocolate quente num termo. O acampamento debaixo da ponte era um pequeno mundo à parte. Lonas esticadas formavam tendas improvisadas e algumas pessoas sentavam-se à volta de uma pequena fogueira contida num barril de metal. — Olá, Rosa. Quem são os pequenotes? Perguntou um homem de barba grisalha. Encontrei-os encharcados no parque, Zé. Precisam de se secar. Zé e os outros, mais 3 pessoas, mantiveram uma distância respeitosa, enquanto Rosa enrolava os gêmeos no cobertor e lhes oferecia copos de papel com chocolate quente. Não tem de nos dizer nada que não queiram, disse ela gentilmente. Mas alguém está à vossa procura? Sofia e Tomás trocaram olhares. O nosso tio, começou Sofia. Ele não nos quer, terminou Tomás. De volta à mansão Moreira,
Paulo passeava pelo seu escritório enquanto a polícia recolhia depoimentos. Houve alguma discussão antes de eles desaparecerem? Perguntou um detetive com o caderno aberto. Paulo endireitou a gravata. Uma pequena repreensão sobre comportamento adequado. Que tipo de repreensão, Sr. Moreira? Antes que ele pudesse responder, a campainha tocou. Margarida regressou momentos depois, acompanhada por uma mulher de blazer cinzento e expressão determinada. Clara Peterson, segurança social, apresentou-se ela. Fui notificada sobre o desaparecimento de Sofia e Tomás Rebelo. Já estamos a tratar do assunto, respondeu Paulo secamente. Sim, estou a ver. Clara olhou em volta do luxuoso escritório. Alguma razão específica para 2 crianças de 5 anos fugirem de uma mansão? Paulo sentiu o rosto esquentar. Houve um incidente. Que incidente? Partiram um vaso valioso. Eu posso ter perdido a cabeça. Clara anotou algo no seu ficheiro. E o que disse exatamente a eles, Sr. Moreira? Amanhã trouxe uma clareza dura. Sofia e Tomás, agora menos encharcados, mas ainda exaustos, partilhavam um pedaço de pão que Rosa lhes dera. Temos de ir, sussurrou Tomás à irmã, antes que alguém nos obrigue a voltar. Mas para onde? Perguntou Sofia. A pergunta ficou sem resposta. Aproveitando um momento em que Rosa distribuía café aos outros, os gêmeos escaparam silenciosamente. O centro da cidade estava a acordar. Profissionais apressados passavam por eles sem um segundo olhar. Uma mulher a arrastar uma mala de rodinhas quase tropeçou em Sofia. Onde pensam que vão? Uma voz rude fê-los congelar. Um segurança do centro comercial olhava para eles com desconfiança. Onde estão os vossos pais? Os gêmeos fugiram, os seus pequenos corações a bater como tambores. Entraram num beco, depois noutro, até estarem completamente perdidos. Tomás, gemeu Sofia, quero ir para casa. Que casa? Respondeu ele, soando muito mais amargo do que uma criança de 5 anos deveria ser capaz. Clara Peterson estacionou num bairro residencial, observando as crianças a brincar num pátio próximo. Não eram Sofia e Tomás, mas poderiam ter sido. A sua mente não parava de calcular quanto tempo 2 crianças pequenas poderiam sobreviver sozinhas nas ruas. O seu telefone tocou. Senhora Peterson, é a Margarida, da mansão Moreira. Pensei que devia saber. Encontrei algo no quarto das crianças. O que exatamente? Um diário. A Sofia estava a escrever nele. Há um endereço marcado várias vezes. Parece a casa antiga deles. Clara já estava a ligar o carro. Envie-me o endereço. Enquanto conduzia, não conseguia parar de pensar no olhar distante nos olhos de Paulo Moreira, quando ele falou da sua sobrinha e sobrinho, como se fossem um inconveniente na sua vida perfeitamente organizada, em vez de 2 crianças traumatizadas que precisavam desesperadamente de amor. O sol começava a pôr-se quando Sofia e Tomás finalmente reconheceram onde estavam. A rua parecia familiar, embora agora parecesse diferente, mais pequena, mais triste. A sua antiga casa estava vazia, uma placa de vende-se na janela da frente. O baloiço que o pai construíra ainda pendia da árvore do quintal, a ranger suavemente na brisa do fim da tarde. Olha, Tomás apontou para uma janela do 2º andar, o nosso quarto. Sofia agarrou o Sr. Coelhinho com mais força. Quem me dera que a mãe e o pai estivessem aqui. Tomás pegou na sua mão. Ele estava prestes a responder quando os faróis iluminaram a rua silenciosa. Um carro parou e uma mulher saiu apressadamente. Sofia? Tomás? Chamou Clara gentilmente. Está tudo bem. Ninguém vos vai magoar. Os gêmeos olharam um para o outro, demasiado cansados para correr mais. Devem estar com fome, continuou Clara, mantendo a distância. Que tal um hambúrguer? Conheço um ótimo sítio aqui perto. Sofia deu um passo em frente. Não temos de voltar para a mansão. Clara sorriu gentilmente. Hoje não. Hoje vamos apenas comer uma refeição quente e conversar um pouco. Que tal? Tomás ainda hesitou. Prometes? Prometo. Lentamente, como gatinhos assustados, os gêmeos aproximaram-se.
Clara notou os seus cabelos emaranhados, as roupas sujas e os olhos exaustos. Mas também viu outra coisa, uma resiliência surpreendente em duas crianças que, tendo perdido tudo, ainda se tinham uma à outra. Ao guiá-los para o seu carro, Clara já estava a delinear mentalmente o seu relatório. Paulo Moreira tinha muito que explicar e, desta vez, todo o seu dinheiro e influência não seriam suficientes para escapar às consequências das suas ações. O lar de São Francisco era um edifício de tijolo vermelho rodeado por um jardim bem cuidado. Clara conduziu os gêmeos pelo caminho de pedra, observando como eles se agarravam um ao outro. Sofia ainda segurava o seu coelho de peluche encharcado. Bem-vindos, uma freira de rosto bondoso cumprimentou-os à porta. Sou a irmã Maria. Vocês os dois devem estar exaustos. As crianças observaram os arredores, paredes coloridas adornadas com desenhos de crianças, o som distante de risos vindo de algures lá dentro, o cheiro de bolachas recém-assadas no ar. Venham, a irmã Maria estendeu a mão. Vamos encontrar-vos umas roupas secas. Tomás hesitou. Podemos ficar no mesmo quarto? Temos dormitórios separados para rapazes e raparigas, explicou a freira gentilmente. Mas vão ver-se o dia todo. Sofia apertou a mão do irmão. Prometes? Prometo. Nas semanas seguintes, os gêmeos adaptaram-se lentamente à vida no abrigo. As manhãs eram para as aulas, as tardes para as atividades recreativas. Sofia descobriu a sala de artes, onde passava horas a desenhar com lápis de cera e aguarelas. Tomás apaixonou-se pela pequena biblioteca, devorando livros de astronomia e construindo foguetões de papel. Olha para isto, comentou Clara à irmã Maria, admirando um dos desenhos de Sofia. Era um retrato detalhado da sua antiga casa, cada janela e flor meticulosamente desenhadas. Ela tem um dom especial, concordou a freira. E o Tomás? Bem, o professor de matemática dele diz que ele está a resolver problemas 2 anos acima do seu nível. No dormitório das raparigas, Sofia fez amizade com Lucia, uma menina de 7 anos que também tinha um brinquedo de peluche, um pinguim chamado Sr. Waddles. No dormitório dos rapazes, Tomás encontrou um aliado em Miguel, que partilhava a sua paixão por construir coisas com materiais reciclados. Todas as manhãs, antes das aulas, os gêmeos encontravam-se no jardim. Era o seu momento especial, quando podiam ser apenas Sofia e Tomás, a sussurrar um ao outro sobre os seus medos e sonhos. Fiz isto para ti, disse Sofia uma manhã, dando ao irmão um desenho. Era um retrato dele a espreitar por um telescópio, com estrelas a brilhar no fundo. Está perfeito, sorriu Tomás, guardando cuidadosamente o desenho no seu caderno de ciências. Quando eu construir um foguetão a sério, tu vais fazer todos os designs. No escritório de Clara, uma pasta ficava mais espessa com relatórios e observações. As crianças estavam a ir bem, mas algo a incomodava. Por que é que Paulo Moreira, com todos os seus recursos, simplesmente desistira da sua sobrinha e sobrinho sem lutar? Senhor Moreira, disse ela ao telefone. Precisamos de discutir a Sofia e o Tomás. Eles estão seguros, não estão? A sua voz soava distante, profissional. Aquele lar tem uma boa reputação. Não é essa a questão. Você é o tutor legal deles, e eu sou claramente inadequado para o papel. Preferia não interferir mais. Clara franziu o sobrolho. Havia algo na sua voz, não apenas frieza, mas talvez culpa. A sua investigação levou-a a antigos ficheiros da família. Fotografias desbotadas mostravam uma jovem Helena e Paulo a sorrir. Recortes de jornal documentavam a ascensão meteórica da Moreira Enterprises. Depois, silêncio. Anos sem qualquer registro de contato entre os irmãos. A vida continuou no abrigo. Sofia descobriu um talento especial para retratos, capturando não apenas as feições, mas algo do espírito dos seus modelos. As suas pinturas começaram a decorar os corredores do lar de São Francisco. Entretanto, Tomás espantou todos ao vencer a feira de ciências da escola com um projeto sobre energia solar.
O seu prêmio, um pequeno telescópio totalmente funcional, tornou-se a peça central das sessões de observação noturna que ele organizava para as outras crianças no jardim. "Vês aquela estrela?" explicava ele, ajustando o telescópio. "Faz parte da constelação de Órion." "Parece mágico", sussurrou Lucia, a espreitar pela lente. Sofia, sentada na relva ao lado do irmão, esboçava o momento num caderno novo, um presente de Clara. Na página, as crianças tornavam-se pequenos astrônomos, a desvendar os segredos do universo. Mas não eram só estrelas e pinturas. À noite, quando os dormitórios se silenciavam, ainda havia lágrimas. Sofia ainda acordava a chamar pela mãe. Tomás ainda tinha pesadelos com a noite de tempestade em que fugiram. "Por que é que ele não nos quis?" perguntou Sofia uma tarde, enquanto pintava na sala de artes. Clara, de visita, sentiu o coração apertar. "Às vezes, os adultos cometem erros", respondeu ela, observando a menina adicionar sombras escuras à sua tela. "Uma mansão solitária sob um céu de tempestade. Mas isso não significa que vocês fizeram algo de errado." Tomás, a ler junto à janela, levantou o olhar do livro. "Não precisamos dele. Temos um ao outro." Clara notou a troca silenciosa entre os gêmeos, uma forma de comunicação construída ao longo de uma vida de alegrias e tristezas partilhadas. Eram mais fortes juntos, isso era claro. Ela também viu como Tomás protegia instintivamente a irmã, como Sofia guardava sempre um pedaço extra de sobremesa para ele. Eram apenas crianças, mas já tinham aprendido a ser uma família um para o outro, de uma forma que Paulo Moreira, com toda a sua riqueza, parecia incapaz de compreender. Naquela noite, depois de todas as crianças estarem a dormir, Clara sentou-se no seu escritório a rever as suas notas. Fotografias antigas da família Moreira estavam espalhadas na sua secretária, momentos congelados de um passado mais feliz. Havia ali algo, uma história não contada que precisava de ser desenterrada. Não apenas pelo bem de Sofia e Tomás, mas também pelo de Paulo. Porque nos poucos momentos em que o vira com as crianças, Clara sentira algo que ele próprio talvez não percebesse. Um desejo reprimido de ligação, sufocado por anos de distanciamento emocional. Entre os seus papéis estava um novo desenho de Sofia. Mostrava 3 figuras de mãos dadas, Sofia, Tomás e uma mulher de cabelos dourados a sorrir gentilmente. No canto, com uma caligrafia infantil e cuidadosa, estavam as palavras: "A nossa família no céu." Clara pegou no telefone. Estava na hora de outra conversa com Paulo Moreira. O tempo no lar de São Francisco fluía como um rio suave, marcado pelas estações e por pequenas vitórias. Na sua primeira primavera, o auditório da escola irrompeu em aplausos quando Sofia subiu ao palco para receber o seu primeiro prêmio de arte. O seu desenho, um autorretrato dela e de Tomás, a olhar para as estrelas, venceu o concurso regional. Na primeira fila, Tomás aplaudiu mais alto que todos, enquanto Clara sorria orgulhosamente, com a câmara na mão. Na fila de trás, despercebido por todos, um homem de fato caro observou brevemente, antes de sair discretamente. Com o passar dos verões, o talento de Tomás com computadores tornou-se evidente. Na sala de informática, os seus dedos voavam sobre o teclado com precisão cirúrgica. "Isso é impossível", queixou-se Miguel, olhando para o ecrã. "Como é que resolves estes problemas tão depressa?" Tomás encolheu os ombros, imerso em linhas de código. "É só lógica, como montar um puzzle." O professor de informática criou um clube de programação só para ele, nutrindo as suas capacidades excepcionais. Sofia passava por lá muitas vezes, depois das aulas, com o seu caderno de esboços, agora mais sofisticado. Vê isto, mostrava-lhe ela as suas criações, personagens para os jogos que ele desenvolvia, interfaces que tornavam o seu código mais amigável. O outono trouxe exposições e competições. Clara estacionou em frente ao Museu de Arte Moderna, onde uma faixa anunciava a exposição Jovens Artistas. Perto da entrada, a arte de Sofia, agora sofisticadas pinturas digitais, estava em destaque. "Nervosa?" perguntou Clara à jovem artista, que mexia ansiosamente no seu vestido.
Um pouco, admitiu Sofia, mas o Tomás disse que hackeava o sistema de votação se eu não ganhasse. Eu não disse isso, protestou Tomás, ajustando um laço desconfortável. Só disse que podia. O inverno viu os gêmeos mudarem. Sofia, antes tímida, agora enfrentava multidões com graciosidade. Tomás canalizava a sua dor para uma determinação feroz de dominar todos os desafios tecnológicos que encontrava. A competição estadual de informática marcou outro ponto de viragem. Tomás, o participante mais jovem, apresentou um software que traduzia arte em música, inspirado nas pinturas de Sofia. O algoritmo analisa cores, formas e traços, explicou ele aos juízes, e converte-os em melodias e harmonias. Quando ele ganhou o primeiro lugar, Sofia foi a primeira a abraçá-lo. Eu sabia que conseguias. Na parte de trás do auditório, Paulo Moreira assistia à apresentação através de um tablet, transmitida ao vivo por um funcionário que ele enviava regularmente para se manter a par dos gêmeos. As estações continuaram a passar. Sofia começou a trabalhar na sua série de arte mais ambiciosa, Ecos do Silêncio. "Tens a certeza disto?" perguntou Clara, observando-a pintar. "Absolutamente", respondeu Sofia, os seus pincéis a dançar pela tela. "Quero contar a nossa história." A exposição abriu numa pequena galeria local. 12 pinturas retratavam a jornada dos gêmeos, de uma casa feliz a uma mansão fria, de ruas escuras a um abrigo acolhedor. A pintura final mostrava 2 árvores a crescer lado a lado, as suas raízes entrelaçadas, a alcançar o céu. Tomás passou horas a estudar cada peça. "Conseguiste", disse ele suavemente. "Mostraste tudo o que não conseguíamos dizer." A sala de informática do abrigo evoluiu ao longo dos anos. Novas máquinas, doadas anonimamente, permitiram a Tomás ensinar programação a crianças mais novas. "Quem achas que as enviou?" perguntou Lucia um dia. Sofia e Tomás trocaram olhares. Sabiam que o doador anônimo era o mesmo que financiava discretamente as suas aulas extras, material de arte e taxas de competição. A mesma pessoa que nunca aparecia, nunca falava, nunca contactava. "Não importa", disse Tomás, voltando-se para o seu código. "O que importa é o que fazemos com isso." O último inverno no abrigo trouxe a carta que mudaria tudo. "Universidade do Porto", leu Clara em voz alta, a sua voz a tremer de emoção. "Tomás, isso é incrível. E Belas Artes da Universidade de Lisboa para mim", anunciou Sofia, segurando a sua própria carta de aceitação. As melhores escolas nas suas respectivas áreas, oferecendo bolsas de estudo integrais, não de um doador anônimo desta vez, mas conquistadas pelos seus próprios méritos. "São em cidades diferentes", disse Lucia, preocupada. Os gêmeos sorriram. Pela primeira vez, não pareciam ter medo da separação. "Já falamos sobre isso", explicou Sofia. "Está na hora de descobrirmos quem somos individualmente." "Além disso", acrescentou Tomás, "do Porto a Lisboa são apenas 3 horas de comboio." Naquela noite, no Jardim do Abrigo, os gêmeos instalaram-se no seu local favorito, sob as estrelas. O mesmo telescópio da sua primeira feira de ciências apontava para Órion. "Lembraste quando disseste que ias construir um foguetão?" sorriu Sofia. "E tu disseste que fazias os desenhos", terminou Tomás. "Acho que chegamos perto, não achas?" Sofia folheou o seu caderno de esboços. Não era o mesmo, mas em espírito, idêntico ao que carregava quando chegaram ao abrigo. Dentro havia anos de sonhos, medos e esperanças, representados em traços cada vez mais confiantes. "Achas que eles teriam orgulho?" perguntou ela, olhando para o céu. Tomás seguiu o seu olhar. "Tenho a certeza que sim." No seu escritório em Lisboa, Paulo Moreira estudava as cartas de aceitação digitalizadas no seu tablet. Ao lado delas, uma pasta continha anos de relatórios, fotos e recortes de jornal sobre exposições de arte e competições de programação. "Eles conseguiram, Helena", murmurou ele para a foto da sua irmã na sua secretária. "Apesar de mim, não por minha causa, eles conseguiram." O seu telefone zumbiu. Era Clara Peterson.
Eles estão prontos, disse ela simplesmente. A questão é, tu estás? O desfile de moda da Moda Lisboa estava lotado. Nos bastidores, Sofia verificava os detalhes finais da sua coleção digital. Cada peça incorporava tecnologia sutil, vestidos que mudavam de cor com o humor de quem os usava, blazers com controlos de música embutidos nas mangas, lenços que exibiam mensagens personalizadas. Todos os sensores estão a funcionar perfeitamente, confirmou Tomás, a analisar um tablet. Embora estivesse a estudar no Porto, insistiu em estar lá para programar cada elemento interativo dos designs da sua irmã. Os aplausos foram estrondosos quando as modelos desfilaram na passerelle. Na primeira fila, Clara enxugava discretamente lágrimas de orgulho. Mais atrás, na audiência, despercebido por todos, Paulo Moreira observava a sua sobrinha brilhar. O sucesso foi instantâneo. Revistas de moda e tecnologia clamavam por entrevistas com a jovem designer que estava a revolucionar a tecnologia vestível. Mas Sofia tinha planos maiores. Não quero apenas fazer roupa bonita, explicou ela a Tomás durante um encontro de fim de semana em Coimbra, a meio caminho entre as suas universidades. Quero peças que realmente impactem a vida das pessoas. Tomás sorriu, virando o seu portátil para que ela pudesse ver o ecrã. Então vais gostar disto. Lembraste daquela aplicação de acessibilidade em que eu estava a trabalhar? No ecrã estava uma interface elegante para um sistema que traduzia movimentos corporais em comandos, permitindo que pessoas com mobilidade limitada controlassem dispositivos com gestos mínimos. Com a tua tecnologia têxtil, continuou ele, poderíamos integrar isto na roupa. Imagina casacos que ajudam pessoas com paralisia a mover-se com mais independência. Sofia pegou no seu sempre presente caderno de esboços e começou a desenhar. E se adicionássemos sensores aqui e aqui? A Nexo Têxtil nasceu naquela mesa de café, rabiscada em guardanapos e alimentada por sonhos ambiciosos. O primeiro escritório era pequeno, um espaço partilhado no Chiado, em Lisboa. Sofia transformou um canto num estúdio com manequins e pedaços de tecido tecnológico espalhados entre computadores e placas de circuito. É mais organizado que o meu quarto no abrigo, brincou ela, pendurando na parede o seu primeiro desenho de Tomás com o seu telescópio. Os primeiros meses foram uma montanha-russa. Os investidores adoravam o conceito, mas questionavam a juventude dos fundadores. Os fabricantes duvidavam da viabilidade da produção em larga escala. Talvez devêssemos começar mais pequenos, sugeriu Tomás após outra reunião frustrante. Não, respondeu Sofia com a mesma determinação que os mantivera vivos todos aqueles anos. Fazemos a nossa maneira. O seu avanço veio com o lançamento do seu primeiro protótipo, uma linha de roupa adaptativa para crianças com deficiência. Um vídeo mostrando uma menina de 6 anos a mover os braços pela primeira vez, graças a um casaco da Nexo Têxtil, tornou-se viral. Os investidores começaram a ligar. As manchetes multiplicaram-se. Irmãos Prodígio revolucionam a moda adaptativa. Nexo Têxtil, onde a moda encontra o propósito, os novos gênios da tecnologia vestível. Já viste isto? Tomás mostrou a Sofia um artigo da Forbes. Estamos na lista dos 30 com menos de 30. Sofia mal olhou, concentrada no seu novo projeto. Um casaco que ajudava pessoas com ansiedade social, fornecendo feedback tátil suave em situações de estresse. Fixe, murmurou ela, ajustando um sensor. Mas olha, consegui reduzir o consumo de energia em 40%. O sucesso trouxe novos desafios. Grandes empresas de tecnologia queriam comprar a Nexo Têxtil por somas astronômicas. Marcas de luxo exigiam colaborações exclusivas. Não estamos a vender, diziam os gêmeos em uníssono sempre que o tema surgia. Clara visitava-os frequentemente, trazendo bolachas caseiras do lar de São Francisco e notícias das crianças que agora sonhavam em ser como os irmãos Rebelo. A Lucia está a estudar design de moda, disse ela durante uma visita. O Miguel entrou num programa de engenharia. Vocês inspiraram toda uma geração no abrigo.
No seu escritório na Moreira Enterprises, Paulo acompanhava cada conquista da sua sobrinha e sobrinho através de recortes de jornal e relatórios. Um ficheiro no seu computador continha cada artigo, cada foto, cada marco. A Nexo Têxtil cresceu depressa. Mudaram-se para um andar inteiro de um edifício comercial. A equipa expandiu-se, mas o coração da empresa permaneceu o espaço onde Sofia e Tomás trabalhavam lado a lado, fundindo arte e tecnologia como faziam desde crianças. Lembraste quando hackeaste o sistema de luzes do abrigo para o meu espetáculo de luzes de aniversário? Perguntou Sofia numa noite de trabalho até tarde. E tu desenhaste um manual de instruções tão bonito que a irmã Maria o emoldurou, riu Tomás. Acho que sempre soubemos o que queríamos fazer. O seu maior teste veio quando foram convidados para uma grande conferência de tecnologia. Na audiência, despercebido por eles, sentava-se Paulo Moreira. Sofia subiu ao palco primeiro, deslumbrante num dos seus próprios designs, um vestido que respondia a ondas cerebrais. A tecnologia não deve ser apenas útil, declarou ela. Deve ser bonita, inclusiva e transformadora. Tomás seguiu, explicando os aspectos técnicos com a mesma paixão que mostrara a ensinar programação no abrigo. Cada linha de código, cada ponto de tecido tem um propósito: dar voz e movimento a quem precisa. Os aplausos foram ensurdecedores. Ao sair, Paulo ouviu 2 executivos a conversar. Incrível como 2 pessoas tão jovens conseguiram tanto. E fizeram tudo sozinhos. É inspirador. Paulo sentiu o peso daquelas palavras. Sozinhos, não inteiramente. Clara, o abrigo, todos os que acreditaram neles tinham ajudado. Mas ele, que deveria ter sido a sua rocha, era apenas uma sombra distante nas suas vidas. Naquela noite, no seu escritório, ele abriu a última edição da Time. Na capa, Sofia e Tomás sorriam, lado a lado, sob o título Os Irmãos que Redefinem o Futuro. O seu telefone tocou. Clara, mais uma vez. Eles já não precisam de ti, disse ela sem rodeios. Mas talvez tu precises deles. Paulo olhou para a capa da revista por um longo tempo. Nos sorrisos da sua sobrinha e sobrinho, ele via o mesmo brilho que Helena tinha quando falava dos seus sonhos. Sonhos que ele outrora considerara tolos e impraticáveis. Estava na hora de fazer as pazes. A sede da Nexo Têxtil ocupava agora um edifício inteiro no coração de Lisboa. Do jardim no terraço, Sofia olhava para a cidade enquanto ajustava os detalhes finais de um protótipo, um vestido de gala que respondia a ondas cerebrais para ajudar pessoas com ansiedade social em grandes eventos. Os sensores estão a detectar microexpressões faciais agora, explicou Tomás, mostrando dados em tempo real no seu tablet. A IA consegue prever sinais de ansiedade antes mesmo de a pessoa se aperceber. Perfeito para o lançamento da próxima semana, sorriu Sofia, admirando como o tecido mudava de cor subtilmente, criando padrões calmantes. O Wall Street Journal acabara de publicar uma longa reportagem sobre eles. Nexo Têxtil. Como 2 irmãos estão a revolucionar a indústria da moda. A empresa tornara-se uma sensação global, com filiais em Londres, Tóquio e São Paulo. Senhora. Rebelo, a sua assistente interrompeu. A Vogue está na linha. Querem confirmar a entrevista para a capa de setembro. Sofia acenou, ainda focada no vestido. A publicidade nunca fora a sua prioridade principal. Nunca fora. A sua obsessão era criar peças que realmente fizessem a diferença. No piso de desenvolvimento, Tomás liderava uma equipa de programadores. Os ecrãs exibiam simulações da sua mais recente inovação. Tecidos inteligentes que se adaptavam não apenas ao clima, mas às necessidades médicas do utilizador. O algoritmo monitoriza constantemente os sinais vitais, explicou ele a um grupo de investidores impressionados. Se detectar alguma anomalia, a roupa pode administrar medicação através de microporos ou alertar os serviços de emergência. O que começou como uma pequena startup de roupa adaptativa crescera para perturbar múltiplas indústrias: saúde, desporto, segurança. As ações da Nexo Têxtil dispararam e as ofertas de aquisição
inundavam-nos semanalmente. Outra oferta da Google, comentou Tomás durante o almoço com a irmã no café do terraço. 3.000 milhões desta vez. Sofia brincava com a sua salada, distraidamente. Eles simplesmente não percebem, pois não? Nunca foi pelo dinheiro. Nunca, concordou ele. É sobre fazer a diferença que ninguém fez por nós. A essa hora, o café estava silencioso, exceto por um homem mais velho a ler um jornal numa mesa próxima. Algo nele parecia vagamente familiar. Com licença, o homem aproximou-se deles de repente. Provavelmente não se lembram de mim. Sou o Jaime. Eu era o motorista na mansão Moreira. Os gêmeos congelaram. Aquela parte das suas vidas parecia pertencer a outra pessoa. Claro, respondeu Sofia educadamente. Costumava deixar chocolate no banco de trás para nós. Jaime sorriu, comovido por ela se lembrar. Agora trabalho para uma empresa de transportes. Mais pequena, mas minha. O Sr. Moreira ajudou-me a começar, sabe? Depois de vocês... Bem, depois de vocês saírem. Tomás franziu o sobrolho. Paulo Moreira ajudou-o? Oh, sim. Ele mudou muito depois daquela noite. Ele começou um programa para ajudar os funcionários que queriam lançar os seus próprios negócios. A Margarida, a governanta, tem uma pequena estalagem em Vermont agora. Sofia e Tomás trocaram olhares. Este era um lado do seu tio que nunca tinham imaginado. Ele segue os vossos sucessos, sabem? Continuou Jaime. Guarda todos os artigos, todas as histórias. No aniversário da Helena, da vossa mãe. Vejo-o sempre no cemitério. Ele fala de vocês. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Anos de mágoa e ressentimento ganharam de repente uma perspectiva nova, não necessariamente mais simples. De volta ao escritório, o trabalho continuou. Sofia apresentou a sua nova coleção a executivos de grandes marcas desportivas. Vestuário que não só melhorava o desempenho, como ajudava a prevenir lesões. O tecido deteta a fadiga muscular, explicou ela, demonstrando como as fibras se ajustavam automaticamente. E a IA do Tomás analisa os padrões de movimento para sugerir correções em tempo real. Mas os seus pensamentos continuavam a derivar para o encontro com Jaime. Na parede do seu escritório estava pendurado um dos seus primeiros desenhos dos anos do abrigo. A mansão Moreira à chuva, escura e assustadora. Guardava-o como um lembrete de onde vieram, do que superaram. No seu escritório, Tomás vasculhava antigas notícias sobre a Moreira Enterprises. Encontrou programas de responsabilidade social iniciados logo após a sua saída, doações significativas para abrigos infantis, fundos de bolsas de estudo. Por que é que não sabíamos disto? Murmurou ele, fazendo corresponder as datas às suas próprias memórias. Uma notificação apareceu no seu ecrã. Outra oferta de aquisição, desta vez do maior conglomerado de tecnologia da Ásia. A soma era estonteante. Não te des ao trabalho de responder, disse Sofia, entrando. Acabei de recusar a mesma oferta. Tomás girou na sua cadeira. Encontrei algo interessante. Lembraste como costumávamos receber doações anônimas no abrigo? Equipamento novo e material de arte. Achas que... Tenho quase a certeza. E há mais. Aquela bolsa que recebeste para o curso de verão em Paris. O patrocinador era uma subsidiária da Moreira Enterprises. Sofia sentou-se pesadamente. Por que é que ele o faria em segredo? Por que não falar conosco diretamente? Terminou Tomás. Talvez pela mesma razão que mantemos aquela foto dele e da mãe escondida na gaveta. Verdade seja dita. Cada um guardava a mesma foto. Paulo e Helena, adolescentes, a sorrir num verão distante. Nunca falavam sobre isso, mas nunca se livraram dela. O dia terminou com uma videochamada para investidores europeus. A Nexo Têxtil estava prestes a lançar a sua linha mais ambiciosa, roupa que não só ajudava pessoas com deficiência, mas redefinia a sua interação com o mundo. Este é o nosso projeto mais importante, disse Sofia à equipa.
E o mais pessoal, acrescentou Tomás, lembrando-se das crianças no abrigo que os tinham inspirado. Mais tarde, sozinhos no terraço, os gêmeos contemplavam as luzes da cidade. Nova York à noite lembrava a Tomás os circuitos integrados que ele tanto amava. Linhas de iluminação a ligar pontos brilhantes, formando algo maior do que a soma das suas partes. Às vezes pergunto-me, disse Sofia suavemente, se a mãe teria orgulho, não apenas do nosso sucesso, mas de quem nos tornamos. Tomás pegou na sua mão, como fizera inúmeras vezes desde que eram crianças. Acho que sim, mas há outra pessoa que precisa de saber isso também. Sofia olhou na direção do edifício da Moreira Enterprises, visível à distância. Ainda não tenho a certeza se estou pronta. Nem eu, admitiu Tomás. Mas talvez esteja na hora de aprendermos o resto da história. O telefone de Sofia zumbiu no seu bolso. Uma mensagem de Clara. Precisas de ver isto. Anexado estava um link para uma entrevista recente com Paulo Moreira. A última pergunta era sobre o seu maior arrependimento. A sua resposta foi simples: não ter sido o tio que umas crianças extraordinárias mereciam. O ecrã do computador iluminava o rosto de Tomás enquanto ele se debruçava sobre antigos documentos da Moreira Enterprises. A expansão da Nexo Têxtil exigia uma pesquisa de mercado aprofundada, incluindo a investigação de potenciais parceiros e concorrentes. Foi então que ele encontrou algo invulgar, uma subsidiária obscura chamada Rebelo Trust Holdings. Sofia, chamou ele, com tensão na voz. Preciso que vejas isto. Ela aproximou-se da sua secretária, inclinando-se. Os documentos no seu monitor mostravam transferências regulares para uma conta offshore, começando logo após a morte dos seus pais. O que é isto? Perguntou Sofia, semicerrando os olhos para os números. O nosso fundo fiduciário, respondeu Tomás amargamente. Ou aquele que deveríamos ter tido. Mais pesquisas revelaram uma verdade chocante. Os seus pais tinham criado um fundo substancial para eles, gerido pela Moreira Enterprises. Paulo, como executivo, tinha controle total até atingirem a maioridade. Ele escondeu isto de nós, sussurrou Sofia, o rosto pálido. Todo este tempo. Tomás investigou mais a fundo, a sua expressão a escurecer a cada descoberta. Não era só o dinheiro, Sofia. Havia cartas, instruções específicas dos nossos pais sobre como queriam que fôssemos criados. E ele ignorou-as, disse Sofia, a sua voz a tremer de raiva. Despejou-nos num abrigo quando tínhamos um fundo que poderia ter nos dado uma vida completamente diferente. Tomás concluiu, batendo com o portátil fechado. Sofia caminhou até a janela, olhando para a cidade. O império que eles construíram com tanto esforço tinha agora um sabor amargo. O que fazemos com esta informação? Perguntou ela finalmente. Tomás juntou-se a ela. Do outro lado da rua, o edifício da Moreira Enterprises erguia-se contra o horizonte de Manhattan. Legalmente podemos processá-lo, disse ele. O prazo de prescrição para a fraude fiduciária ainda não expirou. Sofia desbloqueou o seu telemóvel, rolando até uma foto que Jaime partilhara semanas antes. Paulo e Helena, mais jovens, a sorrir juntos. Não é sobre o dinheiro, disse ela lentamente. Nunca foi. Não, concordou Tomás. É sobre a verdade. É sobre justiça. Nos dias seguintes, os gêmeos trabalharam metodicamente. Contrataram o melhor escritório de advocacia de heranças de Nova York. Investigadores privados foram designados para rastrear cada cêntimo do fundo fiduciário. Senhora Rebelo, Senhor Rebelo, a sua advogada principal, Diana, cumprimentou-os no seu luxuoso escritório. Os documentos que forneceram são um barril de pólvora. Ela espalhou os ficheiros pela sua secretária de mogno. Paulo Moreira não só ocultou a existência do fundo, como vos manteve ativamente afastados dele. Por exemplo, a papelada do abrigo foi manipulada para sugerir que não tinham recursos. E as doações anônimas? Perguntou Sofia. Os computadores, o material de arte... Miolos, respondeu Diana, apontando para mais documentos.
insignificante em comparação com o valor total do fundo. Possivelmente uma forma de aliviar a sua própria consciência. Tomás, que estivera em silêncio, falou: Queremos fazer isto da maneira certa. Não se trata de vingança. É reconhecimento, terminou Sofia. Queremos que ele admita o que fez e enfrente as consequências. Diana acenou com a cabeça em compreensão. Sugiro uma abordagem dupla. Primeiro, reunimos o caso irrefutável. Depois, oferecemos-lhe uma oportunidade de acordo antes de ir a público. Ele vai tentar comprar o nosso silêncio, previu Tomás. Muito provavelmente, concordou Diana. A reputação da Moreira Enterprises está em jogo. Um escândalo desta magnitude. Não queremos destruir a empresa, interveio Sofia. Há pessoas inocentes que dependem dela, como o Jaime, como a Margarida. Os investigadores trouxeram mais descobertas nos dias seguintes. Um padrão emergiu. Sempre que os gêmeos atingiam um marco, admissão escolar, competições, formaturas, pequenas quantias eram libertadas do fundo, sempre anonimamente. Como migalhas de pão, observou Tomás amargamente, a analisar os dados. A alimentar-nos com o nosso próprio dinheiro. Sofia passou horas no seu estúdio a canalizar a sua raiva para novos designs. As suas últimas peças tinham uma aresta que não existia antes, cores mais ousadas, linhas mais nítidas. Estás bem? Perguntou Clara numa visita, notando a mudança. Sofia hesitou, depois mostrou-lhe os documentos legais. Clara ficou em silêncio por um longo tempo. Eu devia ter investigado mais, disse ela finalmente. Quando ele simplesmente abdicou da custódia, eu devia ter cavado mais fundo. A culpa não é tua, assegurou-lhe Tomás. Ele enganou toda a gente. A preparação para o confronto levou semanas. Cada documento foi verificado 3 vezes, cada transação rastreada. Diana construiu um caso inatacável. Estamos prontos, anunciou ela numa reunião final. Posso marcar uma reunião com o Paulo Moreira quando quiserem. Os gêmeos trocaram olhares. Anos de emoção reprimida, raiva, dor, confusão, solidificaram-se naquele momento. Faz isso, disse Sofia firmemente. Tomás colocou a sua mão sobre a dela na mesa. Juntos, como sempre. Naquela noite, sozinhos no escritório da Nexo Têxtil, olharam para a cidade que agora lhes pertencia tanto quanto a Paulo Moreira. Sabes o que é irônico? Disse Sofia suavemente. Se ele tivesse sido honesto desde o início, se tivesse usado o fundo da forma que os nossos pais queriam, poderíamos ter nos tornado exatamente em quem ele temia. Privilegiados, dependentes, terminou Tomás. Em vez disso, tornamo-nos quem somos, gesticulou ele para o império que construíram. Talvez devêssemos agradecer-lhe. Sofia deu um sorriso irônico. Vamos esperar com os agradecimentos para depois de o confrontarmos. O seu telemóvel tocou na secretária. Diana, novamente. Consegui marcar, disse ela. Paulo Moreira concordou em ver-nos. Amanhã, às 10 da manhã. Depois de desligar, os gêmeos permaneceram em silêncio a observar as luzes da cidade. Algures lá fora, na sua penthouse de luxo, Paulo Moreira provavelmente não fazia ideia da tempestade que se avizinhava. Pela mãe e pelo pai, sussurrou Sofia. Por nós, acrescentou Tomás. No final, a verdade era a única herança que realmente importava. A sala de guerra improvisada no último andar da Nexo Têxtil parecia um centro de comando militar. Ecrãs cobriam as paredes, mostrando gráficos, cronogramas e documentos. Na mesa de conferências estavam papéis, portáteis e chávenas de café meio vazias. Encontramos algo interessante, disse Marcos, o investigador principal, apontando para um ecrã. Uma série de transferências suspeitas, começando 3 meses antes do acidente. Tomás inclinou-se sobre o seu portátil, os dedos a voar pelo teclado, enquanto Sofia tomava notas rápidas no seu tablet. Olhem para isto, murmurou Tomás. Estas transferências não foram iniciadas pelo Paulo. Foram iniciadas pelos nossos pais. Diana, a advogada, juntou-se a eles. Isso muda significativamente a narrativa.
Sofia franziu o sobrolho a analisar os números. Por que é que eles estariam a mover tanto dinheiro tão depressa? E por que para contas nas Caimão? Acrescentou Tomás. Eles investigaram mais a fundo. A equipa trabalhou incansavelmente, descascando camadas de complexas transações financeiras. Cada descoberta levantava mais questões. Os registros mostram que os vossos pais contraíram empréstimos enormes nos meses antes do acidente, explicou Sarah Winters, a analista financeira. Eles praticamente hipotecaram tudo o que tinham. Mas por quê? Pressionou Sofia. Não éramos abastados? Aparentemente, respondeu Tomás, ainda a digitar, não tanto como pensávamos. A manhã do confronto chegou sob um céu pesado de nuvens escuras. Sofia ajustou o seu blazer, um design seu, discretamente equipado com sensores que monitorizavam os seus sinais vitais. Tomás verificou o seu smartwatch personalizado, que gravaria cada palavra. Lembrem-se, aconselhou Diana enquanto caminhavam para a limusina. As provas estão do nosso lado. A mansão Moreira parecia maior e mais intimidante do que as suas memórias. O motorista abriu-lhes a porta e os gêmeos saíram em perfeita sincronia. Margarida, ainda a governanta depois de todos estes anos, recebeu-os à porta. O seu rosto mostrava tanto choque como uma alegria contida. O Sr. Moreira está à vossa espera no escritório, disse ela baixinho. O corredor parecia interminável. As mesmas pinturas adornavam as paredes, incluindo o espaço vazio onde outrora estivera o vaso Ming. Sofia sentiu Tomás apertar-lhe suavemente a mão, um gesto de conforto que partilhavam desde a infância. Paulo Moreira estava junto à janela quando eles entraram. Ele virou-se lentamente e, por um momento, ninguém falou. O tempo acrescentara mais prata ao seu cabelo, mais linhas ao seu rosto. Sofia. Tomás, a sua voz era mais áspera do que se lembravam. Bem-vindos à casa. Poupe-nos das gentilezas, começou Tomás, mas Sofia levantou a mão para o silenciar. Queremos respostas, disse ela simplesmente, colocando uma pasta na secretária de Mogno. Paulo olhou para a pasta por um longo momento. Presumo que já saibam do fundo fiduciário. Não apenas do fundo, disse Tomás, dando um passo em frente. As transferências, até as contas offshore. Tudo. Então só sabem metade da história, respondeu Paulo, sentando-se pesadamente na sua cadeira. Sofia inclinou a cabeça. Qual é a outra metade? Paulo abriu uma gaveta, retirando um ficheiro antigo e amarelado. Isto, disse ele, é o que os vossos pais nunca quiseram que soubessem, o que vos tenho protegido durante 16 anos. Ele espalhou os documentos na secretária, extratos financeiros, avisos de execução hipotecária, cartas de cobrança. Os vossos pais, começou Paulo, a sua voz carregada de exaustão, fizeram um investimento catastrófico 6 meses antes do acidente. Colocaram tudo o que tinham num esquema que se revelou uma fraude maciça. Tomás pegou num dos papéis a ler rapidamente os números. Isto não pode estar certo. A Helena sempre foi uma idealista, disse Paulo. O Jaime, o vosso pai, acreditou nas pessoas erradas. Quando descobriram que tinham sido enganados, tentaram recuperar o dinheiro através de empréstimos arriscados, apostas desesperadas em mercados voláteis. Sofia afundou-se numa cadeira, as pernas subitamente fracas. O fundo fiduciário era uma concha, terminou Paulo. Vazio. O dinheiro que deveria estar lá já tinha desaparecido. Os vossos pais estavam essencialmente falidos quando morreram. Por que é que escondeu isso? Exigiu Tomás. Por que é que nos fez pensar que era o vilão? Paulo levantou-se, caminhando até uma pintura na parede. Helena, mais jovem, um relâmpago a iluminar as suas feições cansadas. Porque, por vezes, é mais fácil odiar alguém do que aceitar que as pessoas que amamos podem cometer erros devastadores. Há 10 anos, lembrava-se de observar à distância enquanto Sofia ganhava o seu primeiro concurso de arte. O prêmio monetário, secretamente arranjado por ele, tal como o material de arte doado ao abrigo. Nesse mesmo mês, chegou outro aviso de dívida,
outra das dívidas dos pais dos gêmeos que ele pagou discretamente, na esperança de proteger o nome da família. Senhor, avisara o seu contabilista, não podemos continuar a cobrir estas dívidas indefinidamente. Encontre uma maneira, ordenara Paulo. Há sempre uma maneira. Presente. Cada cêntimo que consegui salvar foi para vocês, continuou Paulo. Através de doações anônimas, bolsas de estudo, equipamento. Migalhas, interveio Tomás amargamente. Tudo o que podia fazer sem alertar os credores, corrigiu Paulo. Se eles sentissem dinheiro novo, viriam atrás de nós. Sofia finalmente compreendeu. O silêncio pairou sobre eles. Tomás continuava a estudar os documentos, a sua mente analítica a tentar juntar as peças. Sofia olhava para o jardim onde ela e Tomás tinham brincado uma vez. Posso provar tudo, acrescentou Paulo gentilmente. Cada transação, cada tentativa desesperada que eles fizeram para consertar as coisas. E cada pedaço de dinheiro que recuperei para vocês ao longo dos anos. Diana, que estivera a observar em silêncio, falou. Isso explica as inconsistências que encontramos. Os padrões de transferência, as tentativas de ocultação. Não era para me proteger, disse Paulo. Era para proteger a memória da Helena, para vos dar uma oportunidade de crescerem sem esse fardo. Sofia virou-se da janela, lágrimas a brilhar. Todo este tempo, ecoou Paulo. Vocês construíram algo extraordinário, algo que os vossos pais teriam adorado ver, algo que construíram com as vossas próprias mãos, não com uma herança manchada. Tomás levantou-se, caminhando até Sofia. Como sempre, enfrentavam a vida juntos. Precisamos de tempo, disse Sofia. Tempo para processar tudo isto. Paulo acenou. Tem todo o tempo que precisarem e todos os documentos para verificar. Ao saírem do escritório, a tempestade que ameaçara toda a manhã finalmente rebentou. Através das janelas da limusina, observavam a mansão Moreira a afastar-se, carregando um novo conjunto de verdades para desvendar. O que fazemos agora? Perguntou Sofia suavemente. Tomás apertou-lhe a mão, como fizera 1000 vezes antes. O que sempre fizemos, fazemo-lo juntos. No banco da frente, Diana fazia telefonemas rápidos, cancelando discretamente as ações legais que tinham preparado. A verdade, como sempre, era mais complexa do que parecia à primeira vista. De volta ao seu escritório, Paulo Moreira observava a tempestade pela janela. O retrato de Helena observava silenciosamente mais um capítulo na sua complicada saga familiar. Na sua secretária, ao lado dos documentos reveladores, estava uma velha revista Time com Sofia e Tomás na capa. Tinhas razão, Helena, murmurou ele para o retrato. Eles não precisavam de dinheiro, só precisavam um do outro. A biblioteca da mansão Moreira parecia exatamente como Sofia e Tomás se lembravam. Estantes de mogno do chão ao teto, uma escada em espiral de ferro, o cheiro reconfortante de livros antigos. Mas agora, sentados em frente a Paulo, com uma tempestade a rugir lá fora, parecia estranhamente alienígena. Preciso que compreendam, disse Paulo, abrindo uma pasta de couro gasta. Tudo começou com um telefonema, há 16 anos. Às 3 da manhã, quando o telefone tocou, Paulo ainda estava no seu escritório a rever contratos. Paulo, a voz de Helena tremeu. Precisamos de ajuda. Ele lembrava-se daquela conversa claramente. Os investimentos arruinados, as dívidas crescentes, o desespero na voz da sua irmã. Coloquei tudo no fundo Meridian, confessou ela. Tudo. O dinheiro da casa, as poupanças das crianças. Meridian? Paulo sentiu o sangue gelar. Helena, esse fundo está sob investigação federal. Eu sei agora, começou ela a chorar. O Jaime tentou recuperar alguma coisa, contraímos mais empréstimos, mas só piorou. Presente. A vossa mãe estava frenética para consertar as coisas antes que alguém descobrisse, explicou Paulo, espalhando os papéis antigos na mesa. O acidente aconteceu antes que pudéssemos encontrar uma solução. Sofia pegou num documento com as mãos trêmulas. Uma nota de execução hipotecária, datada de uma semana após a morte dos seus pais.
Por que é que não nos contou? Perguntou Tomás, a sua voz tensa de emoção contida. Por que é que nos deixou acreditar que era o mal da fita? Paulo moveu-se para a janela, um relâmpago a revelar a sua expressão exausta. Porque, por vezes, é mais fácil direcionar a raiva para mim do que aceitar que os vossos pais podiam cometer um erro tão catastrófico. Há 10 anos, lembrava-se de observar de longe enquanto Sofia ganhava o seu primeiro concurso de arte, aquele que ele secretamente financiara. Nesse mesmo mês, chegou outra carta de cobrança de dívidas, outra dívida dos pais que ele teria de pagar discretamente. Senhor, o seu contabilista avisara novamente. Isto não pode continuar. Encontraremos uma maneira, insistira Paulo. Presente. Cada pedaço de dinheiro que pude salvar foi para vocês, disse Paulo. Doações anônimas, bolsas de estudo, material. Migalhas, murmurou Tomás. Tudo o que pude fazer sem levantar suspeitas, reiterou Paulo. Se os credores descobrissem novos fundos, tê-los-iam apreendido. O silêncio caiu, quebrado apenas pelo trovão lá fora. Sofia olhava para a secretária, onde fotos antigas estavam espalhadas. Os seus pais a sorrir, inconscientes da tragédia iminente. Paulo respirou lentamente. Lamento por tudo. Por não confiar em vocês. Por pensar que tinham de ser protegidos da verdade. Sofia e Tomás trocaram um olhar, uma daquelas trocas silenciosas que sempre os unira. As suas expressões eram conflituosas, mas menos zangadas. Não te perdoamos, disse Sofia honestamente. Mas talvez possamos começar a compreender. E talvez, acrescentou Tomás, esteja na hora de todos nós aprendermos a confiar uns nos outros. Lá fora, a tempestade rugia, mas dentro da biblioteca, uma espécie de calma instalou-se. Anos de ressentimento, segredos e mal-entendidos não podiam ser desfeitos numa única noite. Vou mostrar-vos tudo, ofereceu Paulo. Extratos bancários, registros telefônicos, o resto dos ficheiros dos vossos pais. O que precisarem. O trovão abalou as janelas. Sofia fechou os olhos, uma memória súbita daquela noite de tempestade em que ela e Tomás fugiram. Só que agora sentia menos vontade de fugir. A conversa durou até de madrugada. Quando a tempestade finalmente passou, os irmãos tinham analisado documentos suficientes para perceber o quanto os últimos meses dos seus pais tinham sido consumidos pelo pânico e pelo arrependimento. Eles queriam proteger-nos, murmurou Sofia, a analisar as notas manuscritas da sua mãe. Mas tudo se descontrolou. E eu tentei proteger-vos da verdade, acrescentou Paulo. A minha maneira desajeitada e equivocada. A luz da manhã irrompeu pelas janelas da biblioteca. Estavam todos exaustos, física e emocionalmente. Devíamos descansar, sugeriu Margarida suavemente, aparecendo com uma bandeja de chá. Não se pode resolver uma vida de problemas numa noite. Os gêmeos levantaram-se, afastando-se das montanhas de ficheiros. Paulo parecia hesitante, sem saber se devia aproximar-se deles. Sofia e Tomás pararam junto à porta, virando-se para trás. Obrigada, disse Sofia, a sua voz rouca de horas de conversa, por nos teres contado. Paulo deu um aceno curto. Vocês mereciam a verdade, no mínimo. Juntos, os gêmeos subiram as escadas para os mesmos quartos de hóspedes, onde outrora dormiram como crianças assustadas de 5 anos. Só que agora não estavam tão assustados. E os quartos não eram tão frios. Adormeceram nos seus próprios quartos, pela primeira vez na mansão Moreira, embalados pelo rugido persistente de um trovão distante, com as mentes a fervilhar de revelações demasiado grandes para serem totalmente compreendidas. As semanas seguintes foram um borrão de trabalho intenso de ambos os lados. Sofia e Tomás passaram horas a rever a complexa teia de dívidas e esquemas fraudulentos em que os seus pais tinham caído sem saber. Paulo abriu-lhes completamente os arquivos da Moreira Enterprises. Temos de ser honestos, insistiu Tomás durante uma reunião. A comunicação social está a farejar. Mais cedo ou mais tarde, eles vão descobrir.
Paulo olhou para os documentos espalhados pela mesa de conferências. Tem a certeza de que querem arriscar o escândalo? Os danos podem ser imensos. Sim, disse Sofia com firmeza. Não vamos mais construir sobre mentiras. Diana trabalhou com a equipa jurídica da Moreira Enterprises para elaborar uma declaração. O plano, divulgar abertamente o passado financeiro conturbado da família, transformar o antigo segredo numa narrativa de redenção. Se fizermos isto bem, explicou Diana, a narrativa torna-se sobre como a família Moreira superou a tragédia e construiu algo novo em conjunto. Eles escreveram comunicados de imprensa, prepararam entrevistas e organizaram os registros financeiros para serem publicados. Estarei ao vosso lado, disse-lhes Paulo, olhando para o retrato de Helena na parede. Enfrentaremos a tempestade juntos. No dia da conferência de imprensa, os jornalistas apinhavam-se no auditório da Moreira Enterprises. Sofia e Tomás estavam no pódio, com Paulo ao seu lado, uma visão que ninguém teria previsto anos antes. A minha irmã e eu acreditamos uma vez que tínhamos sido abandonados, começou Tomás. Aprendemos que a história era mais complicada, continuou Sofia, com a voz firme. Hoje estamos aqui para esclarecer a verdade sobre a nossa família e o futuro da nossa empresa. Os flashes das câmaras dispararam enquanto eles revelavam a verdade. Os investimentos falhados, o fundo fiduciário que nunca existiu, as dívidas que Paulo assumira silenciosamente. Era cru, era confuso, mas era real. Apesar de todas as suas falhas, concluiu Sofia, Paulo Moreira tentou poupar-nos um fardo que ele acreditava que não estávamos preparados para carregar. Não posso dizer que concordo com os seus métodos, mas posso dizer que os compreendo agora. Paulo deu um passo em frente, as mãos cruzadas. Ao guardar estes segredos, magoei as duas pessoas que estava a tentar proteger. E lamento por isso. As perguntas vieram em catadupa. Diana e a equipa jurídica responderam habilmente às questões financeiras, enquanto os gêmeos lidavam com as perguntas sobre o papel da Nexo Têxtil na nova parceria Moreira. Estamos a combinar os recursos da Moreira Enterprises e da Nexo Têxtil, explicou Tomás a um repórter. A fundir a manufatura tradicional com a inovadora tecnologia vestível. Chamamos-lhe Moreira Rebelo Global. Uma empresa que representa transparência, transformação e, esperemos, segundas oportunidades, acrescentou Sofia. As manchetes foram mistas. Algumas destacavam o escândalo, outras focavam-se na redenção. Mas, para surpresa de todos, o mercado respondeu positivamente, vendo o potencial numa história de família que finalmente abraçara a honestidade. As vossas ações subiram 10%, informou um dos executivos de Paulo. Os investidores adoram uma história de superação. Lentamente, a poeira começou a assentar. Paulo e os gêmeos trabalharam lado a lado, reorganizando as operações. Os funcionários notaram uma nova atmosfera de abertura. Margarida, sorrindo enquanto servia café, disse que nunca vira a velha mansão tão animada. Às vezes parece um lugar completamente novo, comentou ela a Tomás uma manhã. De certa forma, respondeu ele, olhando para Sofia no corredor, que estava em profunda conversa com o chefe de marketing sobre um próximo lançamento de produto. Clara Peterson chegou sem aviso uma tarde, abraçando Sofia e Tomás antes de cumprimentar Paulo com um aceno educado. Vejo que muita coisa mudou, disse ela, inspecionando o escritório. E não apenas a decoração. Paulo pigarreou. Obrigado, Clara, por tudo o que fizeste pela minha sobrinha e sobrinho. Ela olhou para ele longamente. É bom finalmente vê-lo a assumir a sua responsabilidade por eles, Sr. Moreira. Nos meses seguintes, a Moreira Rebelo Global revelou produto após produto. Vestuário de escritório com monitores de saúde incorporados, roupa infantil que se ajustava aos surtos de crescimento, equipamento desportivo que minimizava o risco de lesões. Cada sucesso aproximava os mais, forjando um vínculo através de inúmeras noites de trabalho, discussões e avanços. Lentamente, o que fora fraturado começou a sarar.
Numa noite, Sofia encontrou Paulo sozinho na biblioteca, a olhar para um antigo álbum de fotos de família. Ela juntou-se a ele em silêncio. Há uma foto a que volto sempre, disse ele, tocando numa foto de Helena, a segurar Sofia e Tomás em bebés. Eu não estava lá quando foi tirada. Sofia estudou a imagem. Nenhum de nós pode voltar atrás e consertar o que perdemos. Não, concordou Paulo. Mas, pelo menos, podemos avançar sem mais mentiras. O verdadeiro ponto de viragem veio numa gala de caridade que a Nexo Têxtil organizou para o lar de São Francisco. Sofia e Tomás insistiram que o evento ocorresse no outrora intimidante salão de baile da Mansão Moreira. É simbólico, explicou Sofia, enquanto os trabalhadores montavam expositores da arte e dos projetos de programação mais antigos dos Gêmeos. De um lugar que outrora nos assustou para um lugar que agora partilhamos com o mundo. Os convidados incluíam grandes figuras da tecnologia, ícones da moda e até velhos amigos do abrigo. Lucia usava um dos vestidos adaptativos de Sofia, enquanto Miguel exibia uma nova invenção que desenvolvera na faculdade. Clara circulava, orgulhosa como uma mãe, apresentando os doadores as realizações dos Gêmeos Rebelo, que já não eram crianças a precisar de resgate, mas inovadores a inspirar outros. Durante o evento, Tomás subiu ao palco para apresentar um cheque à irmã Maria, que ainda dirigia o lar de São Francisco. Os fundos eram suficientes para expandir as instalações do abrigo e o laboratório de informática. Devemos-lhe tanto, disse Tomás, a voz embargada de emoção. Este lugar deu-nos uma segunda oportunidade quando não tínhamos para onde ir. Sofia juntou-se a ele, com lágrimas nos olhos, ao anunciar a abertura de um estúdio de arte permanente para as crianças. Quero que cada criança tenha a oportunidade de desenhar os seus sonhos, disse ela. Os aplausos ecoaram. Paulo, de pé perto do fundo, pressionou a mão sobre o coração, um aperto desconhecido ali, como se finalmente se permitisse sentir orgulho, tristeza e esperança, tudo de uma vez. A noite terminou com uma apresentação de slides da jornada dos Gêmeos, desde fotos antigas na casa dos Rebelo até os corredores movimentados da Nexo Têxtil. O slide final mostrava-os lado a lado com Paulo, a desvendar o novo logótipo da Moreira Rebelo Global. Percorremos um longo caminho, sussurrou Sofia a Tomás. E ainda não acabamos, respondeu ele, sorrindo através dos olhos marejados. Enquanto os convidados partiam, Paulo demorou-se, olhando para os tetos altos da mansão. Encontrou Sofia e Tomás na biblioteca, a relaxar no meio das decorações sobrantes. Deram uma festa maravilhosa, disse ele desajeitadamente. Sofia riu-se suavemente. Tivemos boa ajuda. Tomás fechou o livro que estava a folhear, um dos diários de Helena. Temos andado a ler algumas das suas notas antigas. Ela estava tão entusiasmada por viajar pelo mundo, explorar, experimentar coisas novas. Paulo acenou. Ela sempre foi a corajosa. Por um momento, nenhum deles falou. A antiga tensão desaparecera, substituída por algo mais, frágil, mas esperançoso. Então, disse Sofia, limpando a garganta, o que acontece a seguir? Paulo olhou para os dois. O que quisermos. Reconstruímos uma família. Começamos um novo capítulo. Na parede do escritório recém-remodelado, a instalação de arte de Sofia capturava perfeitamente a essência da sua jornada. 3 linhas separadas que, após muitos desvios, finalmente convergiam num padrão harmonioso. No final, o verdadeiro legado Moreira não se encontrava em números num ecrã ou em escrituras de propriedade. Estava nas lições aprendidas, que as famílias podem quebrar e sarar, que o perdão é tanto uma escolha como um caminho, e que, por vezes, o maior ato de amor é simplesmente tentar de novo. Naquela noite, enquanto as luzes da cidade brilhavam lá fora, 3 pessoas que tinham percorrido um longo caminho da dor à cura partilhavam mais do que apenas um nome ou um império empresarial. Partilhavam a promessa de um futuro construído não sobre segredos e ressentimento, mas sobre verdade, compreensão e o tipo de amor que só emerge depois de se aprender a perdoar.